Que alegria, estamos mais uma vez na casa do Senhor para o adorá-lo na beleza da sua santidade e bendizer o seu santo e excelso nome. Gostaria nessa noite de meditar com você na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vistos que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Pai santo e amado, nós estamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, e te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu sabes e conheces a nossa pequenez, Tu conheces o nosso coração, as nossas falhas, mas nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento o homem aqui desapareça, ó Pai, e que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, através dessa palavra, através desta mensagem deixada por Ti nas Santas Escrituras. É o que te oramos, é o que te rogamos e pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Natal, cidade portuária, capital do Rio Grande do Norte, e como cidade portuária, chegam aqui muitos navios de mercadorias, ponto estratégico no mapa brasileiro, lá no cantinho esquerdo ou direito, dependendo da posição que você olhar para o mapa, né? Que dá também acesso a aviões de guerras alcançarem outros continentes, como é o nosso aeroporto militar que tem aqui. E isso atrai muitas e muitas pessoas de vários outros estados, países, outras localidades. Foi assim, dessa forma que eu cheguei a Natal. Vim através de emprego e estou aqui até esta data, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E essa cidade que nós vamos ver hoje, que foi escrita essa carta, que Paulo escreve ao Coríntios, é muito parecida com Natal. Era uma cidade portuária, uma cidade que dava acesso a várias outras,
e com isso atraía milhões e milhões e milhões de pessoas de várias etnias a chegarem até ali. E o apóstolo Paulo, homem que outrora era sanguinário, defensor da lei judaica, perseguidor dos cristãos, tem um encontro com Jesus. E isso tudo cai do cavalo junto com ele quando Jesus se faz presente diante dele. E este homem agora, ele batalha, ele usa o seu conhecimento, ele usa as suas forças, pois ele, além de forte, sanguinário, instruído, pois foi instruído aos pés de Gamaliel, ele também era um cidadão romano, de alta influência, agora está rendido aos pés de Cristo e é servo do Senhor Jesus Cristo, como bem ele o coloca. E este homem agora procura pregar o Evangelho. E na mente dele vem que não há estratégia melhor do que encontrar uma cidade como Coríntios, onde se ele fosse para lá pregar o Evangelho, as pessoas que vinham a Corinto comercializar, que chegavam a Corinto, passavam um tempo ali, iam ouvir o Evangelho de Cristo, seriam transformadas e voltariam para as suas origens, para a sua cidade, levando este Evangelho. Uma estratégia sublime, gloriosa de Paulo, mas que, na verdade, não vem do conhecimento e da sabedoria do Paulo, vem de Jesus Cristo, que é quem dá sabedoria e conhecimento a todos os homens. Se não for Ele que der, se não for dele que vier, nada somos e nada temos, apenas para nossa própria destruição. Mas quando a sabedoria vem lá do alto, quando a sabedoria vem do Senhor Jesus, aí a coisa muda de figura. Aí é diferente. O resultado é outro. E nós vamos ver isso nesse pequeno parágrafo, nessa pequena epígrafe, do capítulo 18 até o versículo 31. Paulo esteve, contra os historiadores, instalado ali em Corinto, e diz que foi um dos maiores tempos que ele ficou, foi na cidade de Corinto, entre 8 meses a 1 ano e meio. Esteve ali pregando o Evangelho do Senhor, e estrategicamente, naquela época não era como hoje. Se você quiser ouvir uma palavra, você coloca lá no YouTube, entra no canal da Igreja Presbiteriana do Pirangi, entra no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, entra no canal de tantas outras mais igrejas, entra até em canal de heresia, se você não prestar atenção. Naquela época, as pessoas que queriam ouvir falar do Evangelho, elas se dirigiam para as sinagogas. Era nas sinagogas onde aqueles que tinham o conhecimento da palavra se dirigiam ali e falavam ao povo. E Paulo agora vai para lá para Coríntios, começa a ir às sinagogas e começa a pregar o Evangelho de Jesus. Porém, com uma diferença pequena, sucinta, mas que ao mesmo tempo muito grande. As pessoas que estavam ali, como já falei, eram de etnia diferente, e entre elas as que mais predominavam eram os judeus e os gregos. E esses eram quem mais estavam ensinando nas sinagogas. Os judeus defensores da lei judaica, muitos pragmáticos, exigentes, querendo prova de tudo, enquanto os gregos, na sua sabedoria, na sua erudição, no seu conhecimento, se julgavam maiores e mais superiores a todas as outras etnias. E agora chega Paulo, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de ser homem formado, cidadão romano, pregando de uma forma simples, direta, objetiva, um evangelho simples, mas transformador. Um evangelho simples, assim como é simples o mestre que veio aqui e o criou. Paulo agora chega na sinagoga e isto causa impacto. Os judeus e os gregos não gostaram disso.
Os gregos não admitiam que ninguém mais pudesse chamar a atenção mais do que eles. Os judeus não admitiam que nada que não fosse pregado, que não fosse a lei judaica, pudesse ser comunicado. E Paulo agora chega com o evangelho simples, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, o evangelho que perdoa, o evangelho que transforma, o evangelho que ensina a amar. Isso mudou a história de Corinto. E por conta disso, Paulo é perseguido nas sinagogas, expulso das sinagogas, não pode mais pregar nas sinagogas, então ele vai à casa de Justo, e ali ele começa a pregar às pessoas, e as pessoas agora, em vez de se dirigir à sinagoga, se dirigem à casa de Justo para ouvir Paulo. Eu fico imaginando a raiva, o ódio, talvez a despeita dos judeus e dos gregos com isso. Mas Paulo não volta atrás e segue na sua missão. Pregando, e ali pessoas se convertem. E como toda cidade que é acometida de outras etnias, de outras coisas, está fadada a influências diversas. E Corinto não era diferente. Uma cidade cheia de pecado, cheia de luxúria, cheia de coisas que não levavam e não agradavam aos olhos de Deus. Mas ali agora pessoas haviam se convertido a Cristo. Estavam vivendo uma vida diferente. As pessoas olhavam para os judeus, elas até admiravam os judeus, naquilo que eles falavam, naquilo que eles pregavam, mas também não gostavam do seu patriotismo, da sua coisa de defender o seu eu, aquela coisa toda. Os gregos, da mesma forma, se achavam por cima, mas esse evangelho simples, esse evangelho de amor, trouxe paz àquele lugar e as pessoas estavam se convertendo a ele. Paulo agora precisa sair dali e deixa ali implantado uma igreja. Vai para Éfeso. E chegando em Éfeso, aí ele toma notícia que algumas coisas estão acontecendo naquela igreja. E aí ele resolve escrever cartas àquelas igrejas, entre uma delas, 1 Coríntios. E logo no capítulo 1 aqui, a gente vê que havia algumas divisões na igreja, e ele exorta sobre isso, sobre essas divisões, porque os irmãos ouvindo um, ouvindo o outro, os outros davam mais ouvidos a um, o outro mais a outro, achavam o outro mais eloquente, e uns diziam assim, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Cefas, o outro já dizia, não, eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta nessa carta, irmãos, por acaso está Cristo dividido? É um só, o mesmo Deus, o mesmo Senhor de todos. E Paulo ainda fala mais que se sente satisfeito por não ter batizado a ninguém, porque senão, se tivesse batizado, alguns teriam dito, eu sou de Paulo, porque Paulo me batizou e por isso eu sou diferente. E aí eu chego nesse pequeno parágrafo que nós vamos ver agora, e eu gostaria de introduzir com o versículo 17, que ele fala aqui, que ele diz logo de início aqui, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Veja só como Paulo introduz isso aqui. Paulo prega o evangelho, Paulo fala do evangelho, Paulo fala do amor de Cristo, mas a preocupação maior de Paulo é que o mensageiro não sobressaia a mensagem da cruz. Para Paulo era importante que a mensagem da cruz causasse impacto, não o mensageiro. O mensageiro era apenas o portador daquela palavra. Ele estava ali apenas para levar o recado. E Paulo tinha em mente isso de forma muito forte. Diferente dos demais que não faziam dessa forma. E Paulo ali introduz dessa forma e diz ali que não foi ali para falar de sabedoria. Que sabedoria é essa? Sabedoria humana. Não estou aqui para jogar conhecimento, não estou aqui para distribuir saber, não estou aqui para falar do meu doutorado, não estou aqui para falar de quem foi o meu professor, não estou aqui para dizer quantos seminários eu cursei, mas eu estou aqui para falar do amor de Cristo, para falar daquilo que Cristo pode fazer na sua vida, para falar daquilo que a mensagem da cruz é capaz de fazer. Paulo deixa isso bem claro, bem claro. E aí ele entra aqui no versículo 18, e aí ele fala sobre a mensagem da cruz.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente, ele afirma, ele não tutubeia, ele não dá meia volta. Certamente, a mensagem da cruz é loucura. Que mensagem é essa, meu irmão, que é loucura? Como é que uma mensagem pode ser loucura? Loucura é tudo aquilo que é diferente de sabedoria. O contrário de sabedoria. Totalmente ao contrário. E o que é a mensagem da cruz? Meus irmãos, a mensagem da cruz é aquela que Cristo veio aqui e nos ensinou. Ele mesmo sendo Deus, se humilhou na forma de servo. Abra lá Filipenses 2, do versículo 5 em diante, se não me engano. E vamos ver que exemplo, o que é a mensagem da cruz. Qual era o exemplo que Paulo queria deixar para aquelas pessoas? Filipenses 2, eu vou ler aqui do versículo 1, e ele fala sobre uma exortação. Filipenses está dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o Evangelho da cruz. Ele sendo o Senhor, ele sendo Deus, não usurpou, mas esteve ali até a morte, morte de cruz, morte que naquela época, cruz era considerada a pior morte que tinha. A morte de cruz só era dada para aqueles que eram condenados por crimes hediondos, tremendos. E Jesus Cristo, sendo Deus, passou por isso, por amor a mim e por amor a você. Este é a mensagem da cruz. Este é o Evangelho da cruz. Então, olhando para esta mensagem, olhando para este Evangelho, quem somos nós, pecadores, fracos, para nos orgulharmos, para dizermos que temos sabedoria em nós mesmos, a não ser sabedoria vindo de Deus. E aí Paulo diz, certamente isto é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Que poder, irmão? Poder de transformar, poder de modificar, poder de tirar o homem da sarjeta, poder de tirar o homem do alcoolismo, poder de tirar o homem da droga, poder de transformar uma pessoa perversa numa pessoa amável, dócil, boa. Só Jesus Cristo, só a mensagem da cruz é capaz de transformar isso. Então, para nós, isso é poder de Deus, não é loucura. E não era só na época dos coríntios, ainda hoje é assim. Quantas pessoas não olham para você e dizem, você é crente? Sou. Ela talvez não diga a você, mas lá no seu coração diz, você é louco. Isso não tem nada a ver. Isso é para os fracos, isso é para quem não tem instrução, estão te enganando. Mas para nós que conhecemos a Deus, isso é poder de Deus nas nossas vidas. No versículo 19 agora, aí Paulo vai e faz uma citação das Escrituras. E aí Paulo cita Isaías 29. Paulo diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria? Vamos ver o que diz Isaías 29, 4. Isaías 29, 14. Vamos ler do 13 antes. Diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade é a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Paulo agora está citando o que o profeta Isaías tem dito. Quando o homem pensa que é sábio, é a mesma coisa de o vaso olhar para o oleiro e dizer assim: não sabe de nada, quem sabe de tudo aqui sou eu é que posso, eu sei fazer as coisas. É quando eu e você olhamos para o Criador e queremos achar que sabemos um pouco mais do que Ele. E aí Paulo fala sobre essa sabedoria aí, diz que isso aí tudo Deus destrói. Deus rejeita a sabedoria humana. Ele destrói. E ainda diz que torna louco, né? E diz aqui, ó, visto como na sabedoria de Deus, no propósito de Deus, no intuito de Deus, salvar o mundo, mas o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Jesus desprezou a sabedoria humana e disse que o único modo, a única forma, o único meio de ser salvo é pela cruz. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra passagem, só através da cruz de Cristo, só através do perdão dos pecados, só através do sangue derramado do Cordeiro é que há salvação. Fora disso, meu irmão, não há nada que possa salvar, não há sabedoria humana que possa transformar, não há sabedoria humana que possa com isso. Por isso que é loucura para essas pessoas. Por quê? Porque os judeus entendiam que, como é que pode Jesus Cristo ser um Messias, se o Messias devia se assentar no trono de Davi, ele devia guerrear, ele devia ser um vencedor, então eles não aceitavam. Para eles isso era loucura, enquanto os gregos, na sua usurpação, diziam: isso aí não tem nada a ver. Como é que uma pessoa que foi condenada e não pôde salvar a si mesma, agora vai salvar aos outros? Mas aprove a Deus salvar pela loucura, e loucura essa da pregação do Evangelho. E sabe o que é bom disso, meus irmãos? É porque eu e você, como diz o versículo 23 aí, somos esse arauto que Cristo deixou para pregar essa palavra. Arauto é aquela pessoa que está encarregado de levar a palavra, de levar o recado, de dar a mensagem, de transmitir, e Deus deixou isso para mim, deixou isso para você. Eu não estou falando de pregadores, eu não estou falando de seminaristas, eu não estou falando de grandes conferentistas, eu estou falando da igreja do Senhor. Eu e você, meu irmão, nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo. Não só através de palavras, mas através das nossas vidas. Nós fomos chamados para isso. No versículo 22 diz que porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 6. Lá no versículo 30, diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Os judeus queriam sinais, queriam que Cristo fizesse sinais. Por isso, para eles, era sabedoria. Eles não viam um Messias que fazia sinais, eles queriam algo diferente. Mas a mensagem da cruz
simples e direta. É quem verdadeiramente transformava. Aí no versículo 24, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele está dizendo aqui o seguinte: tanto judeus como gregos, se creem neste evangelho, também podem conhecer o poder de Deus. Não é porque o judeu, em toda a sua sabedoria, pregava daquela forma, que se ele não cresce nesse evangelho, ele não tem direito à salvação. Não é porque o judeu, da mesma forma, sendo pragmático e totalmente voltado às leis, se não crê, não pode ter a salvação. Mas se crê, Deus os fará sabedoria também, e será loucura para aqueles que não crêem. E aí Paulo agora volta-se para aquela igreja e fala para os irmãos algo interessante. Ele diz assim no versículo 26: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando ele chama a atenção aqui e pede para a igreja olhar para a sua vocação, pede para os irmãos olhar para a sua vocação, na realidade aqui a vocação que ele está dizendo é assim: eu posso tocar vários instrumentos, eu posso pregar, eu tenho uma voz bonita, eu sei cantar. Não. Quando ele fala da vocação aqui, ele está dizendo assim: olha, olhai para a vossa vocação, que foste chamados. Esse chamado, meu irmão, é a salvação, o dom da salvação, a eleição. Essa é a vocação que Deus nos deu, essa é a vocação que Deus te deu. No meio de tantos, Ele te escolheu para ser servo dEle, para proclamar esse evangelho, para ser arauto. Foi para isso que foi chamado. E ele diz aqui que não foram os sábios que Ele chamou segundo a carne, nem os poderosos, nem os nobres de nascimento, mas Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas para envergonhar os fortes, as humildes para envergonhar as desprezadas e reduzir as nadas a que são. E no versículo 29, aí ele diz por que ele fez tudo isso. Deus não dá a sua glória a ninguém. E ele diz que o fim disso tudo é que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, meu irmão, se eu faço alguma coisa, que eu faça para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. A partir do momento que eu faço alguma coisa e disto eu me vanglorio, a partir do momento que eu faço alguma coisa, eu disse: olha, eu fiz isso. Na minha época que eu estava lá na igreja tal, fui eu que fiz, foi eu que fiz acontecer, fui eu. Não. Se você fez alguma coisa, e se você teve essa capacidade para fazer, isso tudo vem de Deus. E eu e você, nós precisamos reconhecer isso. E é isso que Paulo está dizendo ao Coríntios. Parem com isso, parem com essa vanglória, parem com essa coisa de vocês acharem que uns são melhores do que os outros, parem de partidarismo, parem de vocês quererem se engrandecer, se gloriem em Cristo Jesus, autor e consumador da salvação, através da mensagem da cruz. Uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de humilhação. Se Deus sendo Deus, se Deus sendo Jesus, passou por isso, o que eu, servo dele, criatura dele, espero passar? Por vanglórias? Por jactâncias? Não. Se preciso for, que nós sejamos humilhados, mas por amor de Cristo, para que Ele cada vez cresça mais e nós diminuamos. Versículo 30, ele fala que nós não somos nós. Ele diz assim, mas vós sois dele,
em Cristo Jesus. Ou seja, não nos pertence a nossa vida. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus que nos formou e nos fez dele através de Cristo Jesus, na sua morte e morte de cruz. Agora somos dele, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A partir do momento em que nós temos um encontro com Cristo, que Deus nos chama para Ele, Ele faz disso sabedoria, justiça, santificação e redenção. E isto para o mundo é loucura. O mundo não compreende isso. O mundo não entende isso. O mundo às vezes olha para você e diz, olha, rapaz, quem era Marcos? Agora totalmente diferente, como pode isso? Mas Deus pode todas as coisas. Versículo 31, ele diz que para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No Senhor. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, todo poderio, toda majestade seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem da cruz, esse é o evangelho pregado, esse é o evangelho que nós precisamos levar às almas, um evangelho que transforma, que converte, que modifica, mas não que modifica para que você hoje é uma coisa e amanhã você tenha um doutorado, que você tenha um poder, que você se torne o governador do estado. Não, um evangelho que transforma a sua vida, mas transforma na condição de pessoa, que você seja um homem amoroso, que você seja um homem que saiba amar o próximo, que você seja alguém que se tenha empatia pelas pessoas, que você seja alguém que através da sua vida, Cristo Jesus seja glorificado. Que alguém olhe para mim, que alguém olhe para você e diga assim, verdadeiramente, ali é um homem de Deus, porque ele é diferente. Mas não diferente porque é maior do que as pessoas em conhecimento, não diferente porque é maior do que as pessoas em poderio, mas porque tem a vida pautada no Evangelho de Cristo Jesus, no Evangelho da mensagem da paz. Quais algumas aplicações que nós podemos tirarmos desse texto aqui para a nossa vida e podemos aplicarmos nos nossos dias? A primeira delas, irmãos, é que o Evangelho, a mensagem da cruz, é que liberta o homem. E toda salvação só vem através da cruz de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer, não há esforço, não há conhecimento, não há sabedoria que possa nos salvar, a não ser a mensagem da cruz, o Cristo morto e crucificado, que os judeus e os gregos não entendiam, mas a nós foi revelado esse amor. Segundo, que nós realmente sejamos arauto de Deus e não sábios no conhecimento humano, que nós levamos essa palavra de sabedoria, essa palavra de justificação, de remissão, de conhecimento, mas através de que Cristo Jesus fez e faz nas nossas vidas. Terceiro, não há ninguém que seja salvo por Jesus e possa dizer assim, eu não tenho capacidade de pregar, eu não sei pregar, eu não sei levar o Evangelho. Você não precisa ser doutorado, você não precisa ter todo o conhecimento bíblico, teológico, você só precisa falar do amor de Cristo, daquilo que Ele fez na sua vida, de como Ele operou na sua vida, como Ele transformou a sua vida, do que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. E as pessoas não querem ouvir só isso de você, mas as pessoas querem ouvir de mim e de você, e ver nas nossas vidas essa transformação. Elas querem ver nós vivenciando isso. Assim como um filho, ele não espera que o pai apenas diga o que ele tem de fazer. Ele olha para o pai e ele quer ver o exemplo no pai. Ele quer ser o pai. É tanto que o pai chega em casa, ele calça os sapatos dele, coloca a gravata, coloca a roupa, arrastando pelo chão, né? Porque ele quer seguir aquele exemplo. Que nós verdadeiramente sejamos esse arauto. E quarto, mais do que tudo, você é dele. E eu deixo para você Jeremias 9, 24, que diz que o que se gloriar, glorie-se nele, em Cristo Jesus. Amém? Que Ele, pois, nessa noite nos transforme,
que Ele pôs nessa noite nos erga, que Ele pôs nessa noite através da mensagem da cruz, Ele nos redima, faça de nós um verdadeiro homem. E eu gostaria de encerrar esse culto, nós vamos orar, mas antes eu gostaria de cantar um louvor juntamente com os nossos irmãos aqui.